Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui, nesta casa que o Senhor tem ajuntado os teus e tem falado ao coração dos teus e tem salvado pessoas para ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por poder estar aqui com os meus irmãos. Dá-nos o privilégio de podermos mergulhar na tua palavra. Nós queremos, Senhor, mergulhar na tua palavra. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Paz de Cristo, meus irmãos. Glória a Deus. Irmão, deixa o somzinho bem baixinho só, tá bom? Obrigado. Pode deixar ele, mas deixa bem baixinho. Paz de Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Estão felizes por estar aqui? Puxa vida, eu estou num misto de sentimentos. Um dos meus grandes desafios, aliás, desafios e alegria, né? Ao longo da vida com Deus, né? Eu tive a oportunidade de falar pro irmão que eu encontrei ali, o Paulinho, né? Eu tive a oportunidade de falar para ele que já fazem 26 anos, né, que o Senhor me encontrou. E ao longo desses anos todos, uma das minhas maiores alegrias é poder pregar o Evangelho e ver amigos na igreja, né? Pregar o Evangelho com amigos participando desse banquete. E a gente fica muito feliz, porque o pastor de vocês é muito amigo meu, de muitos anos, não são poucos. E hoje eu reencontro, né, o Paulinho. Puxa, Paulinho, uma alegria assim imensa. Alguns anos atrás eu encontrei o Paulinho num casamento, numa boda de ouro de um casal lá de Bragança, né, Paulinho? Nós se trombamos, tudo ficava me pegando, é você mesmo, mano? Não acredito. Né, Paulinho? Mano, você é o Duda mesmo? Eu falei, sou eu, mano. Lembra, Paulinho? Mano, meu Deus, foi muito bom. E rever os irmãos, né, que a gente aprendeu a amar aqui, os irmãos amigos, né? Rever o Fê, enfim, Cardinho, né? Os nossos irmãos. Puxa vida, tão bom, né? Eu sou mal para momentos especiais, eu falo isso sempre lá na igreja. Eu acho que eu vou começar a me tirar desses momentos especiais, que as palavras faltam de verdade. Para mim é muito melhor eu estar em lugares assim adversos, tal. Eu me sinto muito melhor do que em momentos especiais. Às vezes é aniversário da igreja lá, 15 anos, 18 anos vai fazer agora, eu fico todo estranho, mas eu fico muito feliz mesmo, né? Ontem o Gé esteve lá. Nunca vou ficar falando o pastor Gé, né? Que pra mim é o Gé a vida toda. O Gé e a Dani esteve lá em Bragança, né? E foi assim um derramar poderoso. A gente tem vivido tempos assim fantásticos lá em Bragança, né? E Deus tem usado o pastor de vocês para estar lá abençoando a gente, né? A minha esposa está aqui comigo. Das outras vezes ela não esteve, mas hoje ela está, para a glória de Deus. A gente tem uma vida bem corrida ministerialmente falando, mas é isso, tá bom? Uma alegria mesmo estar aqui com vocês, e eu quero poder compartilhar aquilo que Deus pôs no meu coração. É uma mensagem que eu já tenho falado ela, talvez essa seja a 5ª vez, Samuel. Mas Spurgeon disse que só depois de 50 vezes pregado a mensagem, né? Que a mensagem vai ficar mais ou menos, vai ficar boa depois de pregado 50 vezes. Falei, meu Deus do céu, às vezes eu chego na sexta, eu já não aguento mais ler o mesmo texto e tal. Como é que pode 50 vezes? Acho que é porque pregava muito, né? Mas a gente fica com testemunho. Eu quero ler um texto, é rápido. Eu quero ler rápido e quero ir direto ao assunto, para a gente não perder tempo. Eu vou dar aqui um ofício depois para o pastor Jerry aí, para o Gé, com vocês,
vocês voltam aqui para ele poder fazer a minha introdução da minha mensagem um outro dia, e eu vou direto no assunto hoje. Levítico, capítulo de número 6, bem no início da Bíblia. Capítulo de número 6, os versos vai ser logo depois. O subtítulo é a lei do holocausto. E o verso, eu quero ler do 10 em diante. É rápido. Se você já achou, nós temos, né? Glória a Deus. Aí você me ajuda aí, mano. O texto vai dizer o seguinte: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a estes. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13 e último verso: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, meus irmãos? Bom, em 5 minutos aqui eu quero só deixar o ofício aqui para o pastor de vocês. Os irmãos que estão visitando, volta aí o dia que ele marcar para que nós possamos compreender assim. Eu gostaria muito de poder mostrar qual era quando a gente lê o Antigo Testamento, fica um tanto quanto estranho para nós que somos brasileiros, estamos aqui na América do Sul e não temos uma cultura de oferta, de holocausto e tal. O que acontece é que Deus, no início do seu relacionamento com o ser humano, ele entende uma série de coisas que para nós não faz muito sentido, mas Deus resolveu fazer aquilo lá. Eu acho que você sabe que a fé cristã, ela deriva de uma orientação de Deus para um povo que vai findar o seu caminho com o próprio Cristo lá, sendo chamado de judeus por causa da tribo de Judá, e aí o pastor vai ensinar vocês isso. A questão é que alguns dos feitos que Deus deixou para que eles pudessem de alguma forma agir em direção a Deus, em culto a Deus, para nós é um tanto quanto estranhos. E lá no começo se tinha um projeto de adoração que era um altar, que era um local onde se colocava lenha, onde se pegava os animais por conta de uma orientação de Deus. Acho que você conhece aquele termo, o bode expiatório. O que acontece é que o termo bode expiatório vem exatamente daqui. O fato é que Deus entendeu que o ser humano, aliás, Deus deu ao ser humano uma forma de ele pedir perdão, não sendo ele o punido por aquilo que ele fazia. Esse é o fato. É muita misericórdia, muita graça de Deus, porque Deus poderia ter dito: se você errar, você vai vir e vai me pedir perdão, eu vou aceitar seu perdão, mas quem vai pagar é você. Esse é o fato. A verdade é que o Senhor, então, constrói uma ideia, entrega uma possibilidade de o povo dele, aquele a quem ele queria receber um pedido de perdão, então fizesse um rito, aquilo que nós chamamos teologicamente de um ritual, que para nós é muito chato, porque ritual para o brasileiro tem a ver com outros tipos de fé, outro tipo de entendimento. Se a gente chegar aqui e falar: olha, nós vamos aqui fazer um ritual de adoração, os irmãos falam: ih, meu Deus, acho que eu estou no lugar errado. Mas lá era chamado de rito, porque ritual não tem nada a ver com o que a gente acha. Ritual é algo que você faz como um processo, ou com uma orientação. Então você entra naquele rito, que talvez você se enxuga todo dia no seu rito. Você tem um jeito de enxugar.
Todo dia você tem o seu ritual para se enxugar. É mais ou menos isso. Acontece que Deus então deu uma forma. E qual era a forma? Bom, quando vocês vierem pedir perdão para mim, ou quando vocês quiserem me adorar, ou quando vocês quiserem entregar a mim um pedido de perdão por tudo que vocês estão fazendo, ele orienta o sacerdote e tal. Ele diz: você vai acender a lenha nesse altar e você vai pegar um animal. Aí vem várias orientações que o Jé vai ficar incumbido de ensinar aqui, ou ele vai pôr alguém para ensinar, porque tinha que olhar para o seu aprisco e ver o que você achava de qual animal significava ou correspondia ao tanto de pecado que você tinha, e depois isso vai se ressignificando e vai tomando outras formas, e Deus vai ensinando. Enfim, o fato é que o resumo é o seguinte: tinha que pegar um animal, que na grande maioria das vezes era um cordeiro, ok? Ir lá e imolar esse animal, matar esse animal naquele holocausto. E aquela lenha, então, pegando fogo, queimava essa carne, que já não era mais de um animal vivo. E este era o ritual que Deus havia ensinado ao seu povo de, enquanto aquela fumaça subia, ia sendo entregue como... É daí que também provém a questão do incenso, que é o cheiro da carne que então se queimava. Deus dizia para eles: olha, eu estou recebendo o pedido de perdão que vocês estão fazendo. É até estranho, né? Tem pessoas que nunca ouviram isso e falam: meu Deus, será que está na Bíblia mesmo? Pois é, está lá no Antigo Testamento. Foi assim que o Senhor começou ensinando o seu povo a, de alguma forma, pedir perdão. Eu fico com um pouco de medo de sintetizar as coisas, que quando eu tento sintetizar, fica faltando informação, e aí parece que está incompleto, ou então, mas eu conto com a ajuda dos irmãos, para em um outro momento, você ensinar esse caminho certinho, de por que Deus fez isso, e como que isso se ressignifica, por exemplo, depois de muitos anos, quando alguém chamado Jesus vai à cruz do Calvário. Porque quando Jesus vai à cruz do Calvário, esse rito, ele toma um outro significado. Ele se ressignifica, ele mantém o significado, mas de uma outra forma, Paulinho. E qual é a forma agora? A forma agora a síntese é o seguinte: antes se tinha um altar, agora se tem um coração. Aleluia. Então, de algum jeito, Deus disse: chega de altar. Agora eu vou criar um altar para mim. Aonde é que você vai pedir perdão? Agora não é mais em um altar com lenha e tal. Agora você vai ter que olhar para dentro do teu coração e entender que esse lugar aí agora é o meu altar. Mensagens que falam sobre Deus não habitar mais em templos feitos por mão de homem, e se conecta com essa ideia de que Deus agora está em nós. O altar está aqui, ok? E nós então temos a oportunidade de não precisar mais imolar um animal toda vez que a gente quer de alguma forma falar com Deus a respeito dos nossos maus. Mas segundo Hebreus, ele, o Cristo, foi o último, o Cordeiro que o próprio Deus imolou para si. Então a questão não é que Deus deu o cordeiro para que o homem imolasse, não, ele mesmo pega o seu cordeiro. Lembra de João Batista na beira da Galileia, quando Jesus está vindo, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a ideia de que Deus proveu para si um último e sumo e maior cordeiro, para que todo ser humano pudesse ter um altar em si, e nesse altar, a partir do sacrifício daquele cordeiro, dizer: em nome daquele cordeiro eu te peço perdão, Deus. Então, nesse altar que Deus habita, aonde o cordeiro já foi imolado, ele então vê que o teu coração, que os teus entendimentos, que o teu sentimento entende que tem altar, que tem cordeiro e que tem pedido de perdão.
É por isso que a gente pode pedir perdão a Deus de tudo que a gente faz. Será que eu não deixei escapar muita coisa não, né? Deu para entender, né? Depois o Zé vai pegar aqui, vai fazer um estudo bíblico para mostrar como é que isso se ressignifica, aonde, em que momento. A questão é que todo esse lance de pedir perdão, de altar, de entregar ao Senhor o incenso, o sacrifício, de entregar a Deus a adoração, sempre foi muito latente em mim, porque todo ser humano que encontra com o Senhor entende, ele precisa entender duas coisas que definem se ele encontrou ou não com Deus em Cristo. Primeiro, ele vai entender quem é Cristo, quem é Deus. Ele vai saber que Deus é santo. E depois, logo depois, ele vai perceber quem ele é. E vai entender que ele é muito pecador. Essas duas consciências são simplesmente devastadoras. Porque você percebe o quanto ele é santo. O quanto ele é bom. O quanto ele é poderoso. O quanto ele é. E você também percebe o quanto você é falível, o quanto você é pecador, o quanto você é falho, o quanto você precisa dele, o quanto se não for ele, a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele, não vai dar para dar sequer mais um passo em direção a qualquer lugar. Então essas duas consciências são devastadoras e elas me acompanharam por conta da onde o Senhor nos resgatou. Não dava nem para a gente ficar nem um dia na igreja achando que tem algumas pessoas que ainda demoram algum tempo, porque tem pessoas que é o menininho do ônibus. Conhece o menininho do ônibus? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, mas olha, estou aqui. Tem pessoas que se sentem o menininho do ônibus, porque socialmente está tudo bem com ela, nunca pegou numa arma, nunca fez mal para ninguém, sempre foi socialmente alguém muito bom, sempre socialmente alguém muito agradável, e acha que diante de Deus é a mesma coisa que é diante dos homens. E é privilegiado aquele que o Senhor já salva do charco de lodo, que ele já sai de lá dizendo: sou eu mesmo, Senhor, eu não sou o garotinho do ônibus, eu sou o cara que tem absoluta certeza que se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou para lugar nenhum. Mas o menininho do ônibus, com o passar do tempo, ele vai entender também que ele era mal também diante de Deus. É só esperar um pouquinho de tempo, quando ele vai começar a ler a palavra, ele vai começar a ler o evangelho, ele vai começar a ter comunicação com o Senhor, ele vai entender que ele também é mal diante de Deus. Todo esse tempo, esse sentimento arrebentando o coração, buscando em mim assim um sentimento de que, puxa, eu preciso muito de Deus. Alguém aqui tem esse sentimento? E essa compreensão de holocausto, de altar, para mim era algo assim: está em mim, eu quero adorar ao Senhor. E eu vou sempre adorar ao Senhor, eu vou pedir perdão para Deus, eu reconheço o sacrifício de Jesus. Mas alguns meses atrás, uma pastora que é muito querida nossa, a pastora Cidinha, ela esteve pregando em Bragança. E aí, ela pregou esse texto, Samuca. Ela pregou esse texto. E cara, é interessante porque tematicamente dá para você falar, né? Olha, o seu altar, nunca vai faltar fogo no seu altar, nunca vai faltar lenha no seu altar, não vai faltar, é isso mesmo. Ilustrativamente, quando nós olhamos para esse texto, Paulinho, a gente pega esse texto e transporta ele para os nossos dias, e ele fala isso mesmo. E é isso, é legal, é poderoso a gente pegar esse texto e dizer: olha, Fê, não vai faltar lenha no seu altar. Esse é a mensagem figurada. O que ele está dizendo não vai faltar adoração aí. O Senhor vai receber do teu coração a adoração. E eu entendi que isso era o que Deus estava falando com a gente. Olha, não vai faltar adoração nesta igreja. Olha, não vai faltar adoração. O Senhor vai dar possibilidade de você adorar a Deus, porque isso também vem dele. Você compreende? Isso vem dele. Você só está aqui porque ele, de fato, de alguma forma, te conquistou para que você estivesse aqui. Quantas vezes você não esteve aqui? Mas eu acho que o Senhor é alguém, ele é tão humilde, ele é tão Deus,
que ele permite que o ser humano ache que algumas coisas é ele que define, sabe? Eu gosto muito de uma rapidão, eu gosto muito de uma compreensão do Nicodemos, que perguntam para ele: poxa, o senhor é calvinista, o senhor acha que quem é salvo? O homem é salvo porque ele que aceita Jesus ou porque Deus é que vai lá e salva ele? E eu amo o reverendo Augusto Nicodemos, que ele é um cara que ensina, e eu gosto particularmente. Aí ele fala assim: bom, a explicação mais clara para mim é a seguinte: um homem passava pela rua e tinha uma porta, e aí tinha um luminoso lá dizendo: entre aqui, salvação através do sangue de Jesus. E aquele luminoso lá piscando. Aí um passou e disse: não quero, vou embora. O outro passou e disse: não, puxa, eu sei que eu preciso, mas não é agora, ainda tem um futebol ali para mim resolver, ainda tem uma graninha para me ganhar, eu tenho umas coisas ainda para fazer, deixa quieto, ainda não é. E o outro passou e disse: nossa, era isso que eu estava precisando, eu entrei. E aí ele entrou com a sensação de que ele escolheu entrar. Quando ele olha para a mesma porta do lado de dentro, tem um outro luminoso dizendo: você só entrou porque eu te chamei. Então é isso aí. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? O homem é salvo porque aceitou a Jesus, ou é salvo porque Deus é que se revelou para que ele pudesse de alguma forma aceitar? Né? Isso é um fato poderoso. E aí ela pregou isso lá na igreja e eu fiquei assim: puxa vida, 26 anos esse altar queimando, que coisa maravilhosa é essa? Como que eu podia acreditar que isso ia acontecer comigo? É uma loucura, né? O Paulinho está ali botando a mão na cara, dizendo: não, eu achei que um dia eu ia ver essa cena. E olha que ele viu bem pouco, ele viu só o primeiro termo. Os últimos termos foram bem mais difíceis que o primeiro. A verdade é que fez tanto sentido para mim, Samuca, como eu gosto. Nós estamos se acompanhando na rede social, né? Eu sei que você gosta também. Mas como eu gosto, eu voltei para minha casa perguntando para o Senhor, de fato: Senhor, olha, eu já entendi. Eu consegui sintetizar o lance de como era o holocausto. Depois o pastor vai dar uma melhorada na mensagem, eu tenho certeza disso. Mas deu para você entender. Quando eu já entendi, Senhor, é o meu altar, ele tem que sempre queimar. Glória a Deus. Eu estou aqui, eu vou fazer isso. E eu acho que um monte de gente aqui já entendeu isso também, né? Entendeu, Aninha? Que tem que queimar. A gente canta muito isso, né? Deixa queimar, deixa queimar. É por causa disso. É porque ele está dizendo: Senhor, eu quero que meu altar queime mesmo. E eu quero que toda oferta de holocausto, toda oferta de sacrifício seja entregue ao Senhor aqui dentro agora. Não mais só por aqui, mas aqui, muito mais importante do que aqui. E eu até acho que foi por isso que Deus tirou do externo e jogou para dentro do interno. Porque o interno, vamos ser sinceros, né, irmão? O externo, às vezes alguém tem lá um animal, ele ia lá, ia matar e dizer: já adorei, Senhor, olha aí. Mas no interno não tem como correr, né? Tem que gastar tempo, tem que olhar assim: esse aqui sou eu. Eu quero servir a Jesus. Eu quero dar a minha vida a Ele. O Senhor está colocando no meu coração: eu quero estar na quinta-feira adorando ao Senhor. Não é só ir lá e cortar uma garganta e pôr uns bofos para fora lá e tacar fogo e dizer: tá aí, Senhor. Então tudo que é externo é mais. Eu tive um pastor que falava: tem pessoas que ficam falando sobre dízimo é a coisa mais fácil que para um cristão entregar. É a coisa mais fácil. Quero ver quando seus prazeres internos começar a berrar e dizer: não me larga, não me larga. E ele vai ter, aí ele vai entender o que é dificuldade. Porque o dinheiro ele já entende que ele pode ganhar amanhã. Ele fala: acho que eu vou dar. E ainda com os apelos que tem hoje, né, irmão? Se você dá, você vai ter, vai ganhar, não sei o que, não vai gastar. O cara já acha: pô, tô precisando de uma grana, acho que então, pá. Agora o coração não tem como. Você tem que parar, você tem que dizer: eu creio. Você tem que viver, você tem que sentir, porque senão você já começa a se coçar, já não aguenta muito ficar. E ao contrário é verdadeiro: quando está sentindo, quando está gostando, quando está entendendo, quando é altar, quando quer adorar, passa minuto, passa a hora, e aí você quer ficar mais na presença de Deus e viver o que nós estávamos cantando agora. Eu não quero mais o raso. E ela então pregou essa mensagem e eu fiquei muito... Voltei para minha casa e falei: meu Deus, Senhor, eu já entendi, mas eu queria muito que o Senhor me desse o privilégio de entender o que é esse cenário. O que é esse cenário? E aí eu olhei para o altar, para o holocausto, e tentei visualizar ele como um lugar onde se põe uma lenha. E eu falei: meu Deus, olha que interessante.
ele diz que para o povo ali que tem uma cinza. Bom, se tem a cinza é porque de fato o fogo queimou a lenha e junto dele o holocausto. Perfeito? Eu perguntei ao Senhor, o que é o fogo? Porque não temos mais um altar onde a gente toca o fogo mesmo, Jé. A gente não faz mais isso, não é mais. Já se ressignificou, agora é dentro. Então, se é dentro, o que é o fogo? Você já se perguntou? Eu deixei agora, eu tenho que terminar a mensagem. É 9:55, eu vou parar aqui e vocês... Tô brincando. Mas olha, o que é o fogo? Pergunte-se, meu Deus, o que é? O que você responderia? O que é o fogo? Do altar que agora se ressignificou em mim. Qual é o fogo? Então, orando, buscando a Deus, eu compreendi uma coisa. Presta atenção. O fogo é a força. Porque fogo, literal, fogo, é uma força. Por isso, quando um lugar queima, o que as pessoas falam? Meu Deus, a força do fogo destruiu. Então, o fogo é um poder, é uma força que, de alguma forma, ataca tudo que vem pela frente. Ele é uma força. Quando o Senhor então me fez compreender, o fogo é uma força, eu percebi uma coisa, que Deus tinha falado comigo lá na igreja. Então o Senhor falou o seguinte: sabe a força de me adorar? Porque vamos ser sinceros, você fez força para estar aqui essa noite. Fez ou não fez? Se você serve, você está no Senhor há 10 anos, 15 anos, eu estou olhando para trás agora, 26 anos, eu estou dizendo, meu Deus, como essa força veio parar em mim. Estava contando um pouco para o Paulinho que eu plantei uma igreja aqui perto do Heliópolis. Eu fiquei 5 anos plantando essa igreja. Eu, minha esposa, meu filho, 5 anos vindo de Bragança toda quinta-feira, indo, voltando. Jé, presta atenção que o fogo é a força da porque se você olhar para agora, você chega cansado do trampo. Trabalha o dia inteiro, cheio de problema no seu trampo, você chega em casa, cansado. De repente vem uma força. E aí você fala, meu Deus, estou mergulhado naquele texto, eu preciso aprender o que o Senhor tem para mim. E vai. Então como é que você adora a Deus? É uma força que te consome, sacou? Que não tem ninguém que pode parar. É a força da paixão de Cristo. Por isso fala, a paixão de Cristo. Alguém apaixonado, não tem como parar o cara. Não tem. Todo mundo pode falar, essa mulher não é para você, esse cara não é para você. Se está apaixonado, vai até as últimas consequências. É por isso que fala a paixão de Cristo. Por quê? Por mais que se tentaram de alguma forma parar o que Jesus estava fazendo, existia uma força poderosa que consumiu ele até o Calvário. Eu amo aquele cântico que fala, Senhor da cruz. Que há quem diga, quem matou Jesus foi judeus, quem matou Jesus foi romano. Ninguém matou Jesus. Foi ele que, por uma força de amor poderosa, foi lá, porque Pilatos fala assim, se você me trocar uma ideia comigo, direito, eu te livro. Jesus olha para ele e diz, quê? Você está de brincadeira? O que você acha? Você acha que se eu falasse com meu pai sobre o que está acontecendo aqui, ele não enviaria merídias e merídias e milhares de anjos para vir aqui? Eu estou aqui nesse lugar porque é assim que eu tinha que estar. Então eu percebi que o fogo é uma força. É a força de adorar ao Senhor, é essa força que vem, que eu não sei explicar. Esses dias um irmão falou, pastor, como é ser pastor? Eu falei, é de fato ter uma ordenação de Deus. É uma força que Deus põe na vida de alguém, porque se não tiver, não aguenta. Não aguenta. Quem acha que pastor é pregar, acha legal, quero ser pastor, é pegar a primeira igreja, irmão, de 30, 40, ele já desabrocha. Não aguenta. Porque tem uma força. E a adoração é assim, ela vem de uma força que te atropela, que te consome.
como fogo. Consome você vivo. Você não sabe explicar por que se aceita. Tem alguém passando na rua ali que não tem essa força de Deus. Olha esse povo que maluco. Tá dentro dessa coisa, vendo esse cara orelhudo aí falando, gritando. Meu, o que esse povo faz dentro dessas... Meu Deus, dentro de uma sala. O que esse povo faz aí dentro? É porque eu pensava assim. Quando eu passava numa igreja, aquele monte de gente gritando. Minha mãe queria me levar para a igreja de qualquer jeito. Eu falava, mãe, meu amigo é outro, não é? Eu não dá, mas o que esse povo faz aí? Porque quem está lá fora não entende o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que Deus está consumindo, dando força de adoração. Está colocando desejo de alguém sentar numa cadeira, ouvir uma mensagem, um direcionamento e dizer, crendo que Deus, aquele que é o soberano, está aqui. É nisso que nós estamos crendo. E não estamos só crendo, estamos sentindo a certeza de que Ele está em nós e entre nós. Então, quando o Senhor me fez perceber que o fogo era uma força, eu falei, ufa, meu Deus. Deu para compreender? Você sacou que o fogo é uma força? Aí a conversa foi outra. Me dá só mais 5 minutinhos. Aí a conversa foi outra. Eu sei que está tarde, mas 5 minutinhos só. A conversa foi outra. Porque se o fogo é uma força, e eu precisava entender o que era aquele altar, porque eu só queria entender o que é o altar. Porque se o altar se ressignificou, eu não tenho mais que pegar um pedaço de madeira, pôr aqui e tal, e queimar um bicho aqui e dizer, Deus, recebe. Agora aqui dentro, eu já compreendi, Senhor, o fogo é essa força que me consome. E agora eu também entendo porque tem tantos cânticos hoje em dia que fala de queimar, de arder. E não é só hoje em dia não, viu? Muito, na harpa cristã está lotado de hino que fala sobre o fogo de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus consumindo, consome, derrama a sua graça. Está lotado. Só que aí a próxima pergunta foi demais, mano. Porque se o fogo é uma força, pergunte-se, o que é a lenha? Você tem que perguntar para compreender o cenário. Bom, tem um cenário. O fogo eu já discerni, é a força. É a força. Mas o que é a lenha, mano? Como é que eu traduzo a lenha de um holocausto literal para a lenha de um coração que é um altar? Como é que você traduz isso? Só para saber, tem gente que está sendo consumida aqui, já está percebendo? Tem um fogo que está me consumindo. Esse negócio não tem hora, meu Deus. Não tem dia, não tem momento, não tem local. Eu fui missionário de presídio quase 12 anos da minha vida. Porque eu nunca achei que eu ia ser pastor de uma igreja na rua. Para mim, ficar dentro dos presídios, para mim estava tudo bem. E eu fui muitas vezes, em lugares adversos, em cela de castigo, preso lá sozinho. Eu chegar e bater na porta, o cara abria o guichezinho, sem roupa, falando, mano, não posso colocar aí que tô só de cueca. Não, fica aí, só quero pregar o evangelho, mano. Tá bom, abre aí o guichezinho aí, deixa eu falar só para você. Sabia que Jesus morreu por amor à sua alma? Sabia que o Senhor gostaria muito de receber de você um muito obrigado, Deus, porque eu ainda estou vivo. E eu percebi que naquele lugar hostil, totalmente adverso, onde a grande maioria da sociedade jogando praga, mandando demônios e demônios, por que o cara sente dentro da cadeia? Tá todo mundo falando, joga uma bomba, mata todo mundo, só tem gente que não presta, roubou, tem que morrer. O cara já vai para dentro do lugar daquele condenado a viver com demônios. Mas aí vem o Senhor, ardendo em chamas de amor, e arde o coração daquele cara moribundo lá dentro de um lugar que ninguém quer mais, e que todo mundo quer condenação. Vem o Senhor para absolver. É a mesma coisa no hospital, a mesma coisa, né? Tem lugar, mano. Pode ser numa igreja gigantesca, pode ser numa igreja pequena, pode ser numa sala de casa, pode ser tomando banho, pode ser andando de carro. Comigo foi andando de carro.
Eu vindo do mangue aí, mais de uma das minhas viagens até o mangue. Vindo, armado, com dinheiro, pronto para mais uma noite no Love Story, cheio de coisas que todo mundo, todo ser humano, homem, gostava. Mas subiu a ponte da Inhamelo. Quando subiu a ponte da Inhamelo, Jesus me visitou. 26 anos atrás. Meus companheiros não entenderam porque eu falei, me deixa em casa. Ele, não, você é louco, mano, o que você vai fazer? Tá tudo propício. Acabou, mano. Acabou o quê, Duda? Tá chapando? Acho que tudo não tá legal, mano. Não, me deixa em casa, estão aqui, não quero mais, até logo, tchau. Ah, Duda, para, vai, mano. Não é. É que o fogo havia sido aceso. E uma vez aceso, meu parceiro. Mas o que é a lenha? Porque o fogo eu já entendi, estou sendo ministrado por ele, você também? O que é a lenha? E eu comecei a gritar para o Senhor, dizer, Senhor, o que é a lenha? O que é a lenha? O que é a lenha? E aí o Senhor me mostrou uma coisa muito maravilhosa. Da onde sai o fogo? Exatamente da lenha. Então a lenha é a forma que esse fogo queima. A lenha é a forma. Porque esse fogo ele emana desta forma chamada lenha. Porque se tocar fogo num pedaço de ferro, vai ter que ter muito aquecimento para que ele possa de alguma forma chegar às chamas. Mas a lenha é um jeito de se pegar fogo. Isso que eu estou me fazendo entender. A lenha é uma forma. E aí, Gé, por que eu estou pregando essa mensagem hoje aqui? Porque eu já queria ter pregado ela lá. Por quê, Gé? Porque se o fogo é uma força, a lenha é a forma como esse fogo aparece. Certo? Não é isso? Vem da lenha. O fogo vem da lenha. Se a lenha for pequena, o fogo pode ser grande? Se a lenha for grande, tem como dizer pega fogo só num pedacinho? Não sei que você molhar o resto da lenha, mas se ela estiver natural, sequinha, bonitinha, pronto para queimar, se a lenha for grande, o fogo vai ser grande. Se a lenha for pequena, não é isso, meu irmão? O fogo vai ser pequeno. Dependendo da lenha, se for muito grande, o fogo vai ser muito grande. Mas se a lenha for muito pequenininha, vai ser só uma chaminha. Então eu compreendi que a lenha é a forma como essa força se manifesta. Deu para entender? A lenha é a forma como esse fogo se manifesta. Quero que vocês se lembrem que nós estamos transliterando o literal lá do holocausto, do cenário do holocausto, para o que está acontecendo aqui dentro. Então eu já entendi, eu não posso pegar uma isqueira e tocar fogo aqui dentro, então é capaz de morrer. Mas ilustrativamente o fogo é uma forma como eu queimo. É uma forma como eu adoro. E é a força, perdão. E a lenha é o quê? É a forma que esse fogo queima. Puxa, aí eu comecei a olhar para esse enigma e falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa é isso aqui. E aí, quem gosta da palavra aqui sabe que um servo de Deus, que ama a palavra, que ama pregar, entra dentro de um enigma desse, não sai nunca mais. A gente fica lá dentro pro resto da nossa vida. Só que uma coisa muito magnífica que aconteceu foi que, se eu percebi que o fogo é a força e que a lenha é a forma de queimar, eu tive que ler o texto. Porque olha o que o Senhor falou para eles. O Senhor disse assim, ó, no versículo 10, parte B, ele diz assim, ó, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, porá junto a este. E aí ele fala que o sacerdote vai se despir, tá? Aí ele diz o seguinte, levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Isso quer dizer o quê? Que aquele altar havia queimado, o holocausto havia sido recebido. Só que agora, aquela lenha, mano, eu sempre me esqueço do teu primeiro nome, mano. Marcelo. Eu lembro do Manganelli, mas eu fico constrangido de ficar, Manganelli. A lenha, só que o holocausto queimado, a lenha queimada,
Jé, chega uma hora que ela vira cinza. Entende? Então, a forma e aquela força, chega uma hora, por algum tempo, por algum momento, por um querer do próprio Senhor, ele entendeu que toda lenha tem um período, tem um fim. Pô, eu queria ter mais umas 2 horas, mano. 2 horas. Mínimo 2. Toda lenha tem um período. Alguém aqui do sítio? Alguém aqui é do sítio? Do sítio? Quando eu punha a lenha lá no fogão, a lenha, tinha que colocar geralmente 6 horas da manhã, porque eu moro no sítio, não moro em Bragança, eu convivo com o pessoal do sítio. 6 horas da manhã, porque aí vai aquecer. Quando chegar perto das 10, começa a fazer a comida. Meio-dia a comida está pronta, mas logo depois do meio-dia, nem precisa mexer, é só deixar. Ela vai ficar lá aquecendo, só que uma hora vai virar cinza. Por que, Jé, que o Senhor, Dani, está dizendo para o sacerdote assim, ó, esse holocausto aí, vai chegar uma hora que ele vai ser só cinza. Ele vai ser só cinza. Aí o Senhor vai ensinar ele, você vai ter que limpar as cinzas. Mas eu fiquei tão maluco com tudo isso, porque eu percebi uma coisa, já. Muitos de nós estamos tentando acender a cinza, porque foi bom pra caramba do jeito que aconteceu lá, porque foi maravilhoso a forma como aquele tempo foi bom. Isso tem nome na história, isso se chama saudosismo. A gente fica conectado com algo fantástico que aconteceu lá. E aí a gente fica aqui falando, o dia que queimar como queimou lá, o dia que eu viver o que eu vivi lá, o dia que eu consegui viver da forma como eu vivi um dia lá. Eu estou pregando para crente, mas isso se aplica à vida humana. Porque tem pessoas que já tiveram momentos fantásticos no seu trabalho no tempo passado, e ele fica hoje tentando acender, sabe o quê? Cinza. Ele fica falando, não, porque se eu fizer do mesmo jeito que eu fiz lá em 2001, aí ele fica, acende cinza, acende cinza, acende cinza, acende cinza, acende cinza, e gasta para acender, e tenta acender, e vai tentando, e sabe o que acontece? Cinza não acende mais. E aí eu percebi já o que Deus estava falando comigo lá na igreja, porque a pastora Cida foi lá pregar para nós, e eu me liguei uma coisa, que eu sou pastor de uma comunidade, e que na minha cabeça, eu estava pensando, eu acho que eu vou fazer aquilo lá, porque aquilo lá um dia deu certo. Porque o dia que eu fizer aquilo, o dia que eu for daquele jeito. E o Senhor estava falando comigo naquele dia lá. E hoje está falando com nós aqui. Escuta só o que eu tenho a dizer e vou terminar. Nunca mais vai ser como foi naquele dia. Não vai mais ser. Nunca mais haverá momento igual àquele. Como você sabe, pastor? Eu sei, porque não tem lenha igual. Você sabia que tal como o homem não existe nenhum igual? Pode ser até gêmeos, mas não é igual. A árvore também passa por esse processo. Não tem árvore igual. Você pode achar uma lenha que vai ser parecida, mas nunca mais vai ser igual. Às vezes a gente fica preso a alguma coisa bacana que aconteceu com a gente lá, porque, nossa, a época que queimou aquela lenha ali foi demais. Senhor, eu quero. Você não vai achar. Não tem. Aquela foi única. Aquele tempo foi único. Aquele momento foi único. O que aconteceu lá foi único. Mas olha que coisa linda. Veja se o Senhor não tem apreço pelo que aconteceu.
Quando houver consumido o fogo, deixa eu ver se é esse. Próximo, 11. Depois de despir as suas vestes, levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Veja como isso tem a ver com história, porque se o Senhor não tivesse nem aí com as cinzas do holocausto que já acabou, Ele diria: joga essa cinza aí de qualquer jeito para qualquer lugar e põe uma lenha nova e queima de novo. Não, Ele sabe o quanto isso importa para quem queimou. Ele sabe o quanto isso foi bom. Aí Ele chega e diz, numa quinta-feira: acabei. Eu não quero desprezar o que já aconteceu com você. Isso não é a minha atenção. Eu não quero desprezar o que já aconteceu lá. Não é isso que eu quero. Quero que você entenda. Pega aquela cinza lá, separa ela bem bonitinha e leva ela para um lugar limpo. É como se o Senhor estivesse falando: põe num quadro, escolhe a parede mais limpa da tua casa e põe lá. Você vai passar lá e vai lembrar de tempos que foram poderosos, de tempos que foram gloriosos, de tempos que foram maravilhosos, de tempos que foram fantásticos. E toda vez que você passar no corredor, você vai lembrar e vai dizer: meu Deus, como eu lembro da nossa comunidade. Eu às vezes pensava: o dia que eu tiver a comunidade, a igreja vai arder de novo. O Senhor falou tanto comigo, falou: aquilo foi um tempo. Pega aquela comunidade, põe no quadro. Toda vez que você passar, você vai lembrar. Fernando, A, B, C, D, C, H. Quantos passaram por ali e foram salvos? Mas agora ela é só uma história. O que eu faço com o presente? O que eu faço com hoje? Hoje eu tenho que ter coragem de parar de tentar acender cinzas. E tenho que ter vontade de limpar esse altar e pedir ao Senhor: me dá lenha nova, Senhor. Estou afim, Senhor. Eu não sei o que virá, não sei que tamanho vai ser esse fogo, não sei como é que vai ser essa história, não sei como é que eu não sei como eu vou ter que me adequar, eu não sei como eu vou ter que viver, eu não sei como que eu vou ter que fazer, eu não sei, eu só sei que eu estou disposto, assim como eu estava disposto quando o Senhor colocou aquela lenha lá, que eu também estava do mesmo jeito que eu estou agora, sem saber como ia queimar, sem saber como ia ser, e foi fantástico. Então eu quero colocar a minha fé no Senhor e dizer o seguinte: se hoje eu varrer esse altar e parar de tentar acender as minhas cinzas, porque esse é o lance, você precisa parar de querer acender cinzas. Elas não acendem mais. Acabou, passou. O que você pode fazer é pegar aquela história, colocar num quadro e sempre quando se encontrar com alguém, se lembrar. Lembra, Fê? De cada momento, de cada dia que você teve o privilégio de acordar e dizer: está escrito. Lembra? Lembra de cada momento? Como é maravilhoso. Só que agora é hora de varrer o altar, pôr num lugar bem limpo para que todo mundo que passe veja: olha lá o que Deus fez com aquele cara ali, ó. Porque se Deus quis que colocasse num lugar limpo, é porque Ele queria que fosse notificado, ou não. Se Ele não quisesse notificar, Ele jogava em qualquer lugar. Mas Ele disse: joga num lugar limpo. É a tua história. Ninguém quer jogar a tua história fora. Não precisa ficar desesperada e nem desesperado. Essa é a sua história. Você vai sempre lembrar dela. Só que agora, igreja no caminho, é hora de limpar a cinza. E é hora de dizer ao Senhor: Senhor, pode colocar lenha nova aqui, que nós vamos queimar do jeito que o Senhor quiser que a gente queima. Vou terminar transliterando isso para a sua vida. Não sei, meu casamento não está mais. Irmão, está na hora de varrer as cinzas, que cinza não acende mais mesmo não. É hora de pedir ao Senhor uma lenha nova. Puxa, eu não sei o que fazer com o meu trabalho, não sei o que fazer da minha vida. Eu dei tão certo no passado e agora estou meio perdido. É porque você está tentando acender cinzas.
Pega essa história e põe no quadro e diz: olha como foi fantástico viver aquele tempo com o Senhor. Mas agora, Senhor, eu preciso de uma lenha nova. Aos irmãos que estão aqui na igreja, Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que vocês têm um ofício a fazer: varrer o altar, ajuntar a história, pegar essa história, pôr no quadro da tua alma, deixar o altar limpinho para que o Senhor, o lenhador da vida, traga a lenha que Ele quiser e diz: agora vocês vão queimar dessa forma. Agora você vai cantar, você vai pregar, você vai evangelizar, você vai adorar. Tudo isso agora vai ser aqui ou ali ou lá ou desse jeito ou daquele jeito. E Ele vai indicar a forma com que vocês vão queimar daqui para frente. Se preparem, porque um dia esta lenha que o Senhor está colocando hoje virará cinza de novo. E aí vocês vão ter que estar prontos para varrer a cinza, colocar no quadro e dizer: e agora, Senhor, o que eu faço? Aí Ele diz: agora você vai para o presídio, você vai para o hospital, você vai discipular, você vai contar testemunho, você. E um dia aquela lenha vira cinza, Samuel. E aí você tem que varrer de novo a história, colocar no quadro e dizer: você, lenha nova. Olha o que diz o texto, acabei. Olha o que diz o texto, o último texto. Pode vir já. O fogo. Não, o último é isso. É o 12. Acho que é o 12 ou é o 13? É o 13. É o 13. Essa é a promessa. Você tem que saber de uma coisa: na vontade de Deus o fogo arderá continuamente sobre você. Não vai parar. Só feche os seus olhos por um minuto. Obrigado, Deus, por ter a certeza que o fogo não vai parar. Obrigado, Senhor. Ensina os teus filhos que ficaram aqui até essa hora que o fogo não vai parar de queimar. Todas as vezes que eles limparem o altar, haverá lenha nova, haverá fogo novo, haverá adoração nova, haverá uma força nova, poderosa, e um jeito poderoso de se manifestar. Deus vai salvar pessoas nesse lugar. Senhor, abençoa eles com lenha nova para esse altar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.